Então, meu nome é Lígia, eu sou aqui do coletivo Chão de Barro. A gente faz um pouco de tudo aqui, várias produções, então eu tô sempre na câmera ou fazendo áudio, na maioria das vezes fazendo a captação de áudio, sempre fazendo roteiro, projeto, escrevendo em edital. É basicamente isso que eu faço aqui. Eu tenho 21 anos, eu sou estudante da USCS. Então, o Amálgama, ele nasceu de uma necessidade minha de precisar expressar as coisas que eu estava sentindo e que eu senti ao longo da vida e que eu não conseguia falar. Então, como eu sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade em conversar com as pessoas, em falar o que eu estava sentindo, eu sempre procurei outros meios para me expressar e esse meio sempre foi a arte. No começo, a música e agora que eu estou no meio audiovisual, a produção de vídeos, produção de conteúdo mesmo já me ajuda a expressar aquilo que eu estou sentindo. E o Amálgama nasceu de uma necessidade muito grande, de uma angústia muito grande que eu estava sentindo, que eu não conseguia dizer algumas coisas que ficaram entaladas durante 21 anos da minha vida. E eu precisava muito falar. Então ele fala sobre. É uma trajetória de sentimentos, na verdade. Ele não trata de um único sentimento, ele trata de tudo aquilo que a gente acaba sentindo ao longo da vida. Então a gente acaba se sentindo solitário, acaba se sentindo muito triste. Só que a gente também tem momentos de muita felicidade, de conseguir encontrar amigos, de encontrar um caminho na vida, sabe? Então o amálgama ele é a junção de todos esses sentimentos que a gente vai descobrindo que consegue ter ao longo da vida e que não necessariamente a gente tem um único sentimento. Tipo assim, eu tô feliz agora e o sentimento de alegria acabou e aí começou outro. Eles não terminam quando o outro começa, eles vão andando junto com a gente, que no final das contas a gente consegue abrigar todos esses sentimentos dentro da gente. Então, mais do que fazer com que eu conseguisse colocar esses sentimentos para fora, foi uma tentativa assim minha de fazer outras pessoas também verem que não tem problema elas se sentirem da forma como elas se sentem, independente de como seja, porque a gente tem tudo isso dentro da gente mesmo. Outra coisa que me fez produzir o amálgama foi que nos últimos meses eu tenho estudado e lido bastante sobre a questão de gênero e como a gente tem que se portar, e muito sobre a questão de performar feminilidade. E aí eu fui percebendo que muitas das coisas que a gente reproduz hoje, da forma que a gente se veste, da forma que a gente se fala, que a gente se comporta na vida, não é necessariamente aquilo que a gente quer fazer, mas sim uma construção que foi feita com a gente mesmo antes da gente nascer. Uma vez que a gente tem, por exemplo, os chás de bebês que comemoram o gênero da criança antes dela estar viva. Então, tipo, você já está impondo alguma coisa antes daquele ser humano nascer e a gente acaba esquecendo que antes de ser uma mulher ou de ser um homem ou de ser não binário, de estar nesse meio, você você é um ser humano no fim das contas. E a gente fica sendo marcado esse tempo todo por marcas, por construções sociais que não necessariamente nos pertencem. Então muitos talvez desse sentimento de solidão, de não se encontrar em si, seja por conta disso. E o amálgama também vem dessa vontade de querer dizer que a gente não precisa necessariamente estar de acordo com o que a sociedade quer que a gente esteja. A gente não precisa performar uma feminilidade ou performar aquilo que é dito masculino por a gente pertencer a um gênero ou outro. Não tem por que fazer essas coisas e isso vai só causando mais feridas na gente. Então a amálgama vem também para isso. Então, antes de qualquer coisa, eu me reuni com a Camila, que foi a atriz que fez a performance, e a gente estava discutindo sobre o tema. Eu contei para ela tudo que estava na minha cabeça, tudo que eu estava sentindo,
e levei para ela já feito uma lista com todos os sentimentos baseados naqueles mais marcantes da minha vida. E aí a gente juntou as ideias e começou a decupar essas emoções, entendendo quais que eram as mais importantes e o que podia ser deixado como segundo plano. E é onde estavam as mudanças mais bruscas. Com essa lista de emoção fechada, a gente começou a pensar numa forma de expressar corporalmente cada uma delas e como fazer a mudança de um para o outro, como ia ser a transição de um sentimento para o outro. Então, no total, foram feitos 3 ensaios com a Camila. No primeiro, a gente anotou todas essas ideias, decupou os sentimentos e começou a montar cena por cena, colocando elas em sequência e como seria mais ou menos a movimentação. No segundo encontro, a gente conseguiu ficar aqui no estúdio, então a gente já foi ensaiando como ia ficar cada cena, em que parte do estúdio ela ia ficar para fazer cada parte da performance. E no terceiro ensaio, ela realizou um estudo corporal, que a gente colocou algumas músicas que remetiam àqueles sentimentos e ela foi estudando como aquilo ficaria na performance, como fazer o corpo transmitir aquilo que a gente queria passar. Então, o processo de construção dessa personagem foi muito intuitivo, no sentido de que eu fui absorvendo e fui me permitindo, me abrindo para escutar vivências de pessoas do meu próprio convívio mesmo. Então, eu fiquei me perguntando muito por que tanta gente, independentemente da sua expressão de gênero, se sente tão inadequada com seu próprio corpo, com as próprias posições que exerce em determinada situação, em determinados contextos. Eu fiquei me perguntando por que tanta gente se sente tão inadequada. Parece que é como se fosse, é meio contraditório, mas é como se fosse uma reunião de pessoas isoladas, de pessoas que não se sentem aceitas, que não se sentem pertencentes a nenhum lugar. Isso que é o pior, né? Não é nem não se sentir pertencente a um lugar específico, é não se sentir pertencente em nenhuma posição, em nenhum lugar. Porque é como se você tivesse vestindo uma roupa que nem te serve. Eu fiquei muito preocupada também em trazer um olhar mais aprofundado, é óbvio que dentro das limitações do próprio projeto, mas ainda assim um olhar mais aprofundado e que não fosse um olhar de espectadora da minha própria personagem. Então eu queria muito trazer elementos que fossem, como eu posso dizer, é contraditório porque ao mesmo tempo que são questões muito particulares de cada pessoa dentro da pessoalidade de cada ser humano, ainda assim são temas universais. Então é muito provável que quem assista ao vídeo arte, à performance, comece a fazer links com a própria vida, com as próprias experiências, mesmo que nunca tenha parado para pensar, parado para analisar a sua própria expressão de gênero. Porque por mais que você seja uma pessoa que use um determinado tipo de roupa, que consome um determinado tipo de produto ou qualquer outra coisa, sem se questionar o poder que aquilo exerce na sua vida, quando você se afasta desse assunto e se dispõe a assistir uma pessoa fazendo uma performance para que isso seja, para dar luz a essa questão, você se abre mais, porque aí parece que isso é sobre o outro, não é sobre a gente. E mesmo que você seja uma pessoa cisgênero, hétero e que acha que isso não é sobre você, ainda assim é sobre você, porque existe toda uma construção para você chegar nessa performatividade de gênero, que mesmo que ela seja cis e hétero. Então, isso até se aplica a mim mesma. Eu fiquei me perguntando do que é meu, o que realmente é meu. Então, será que a roupa que eu visto é realmente
uma escolha minha? Até que ponto isso é uma escolha consciente? Será que o jeito que eu me porto, como eu falo, é realmente uma escolha minha? E aí eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque geralmente é assim, né? Pra você construir um personagem, você se despe dessas conclusões, você se abre, né? Ao invés de você construir conclusões, você se enche de perguntas. E aí me abri para fazer essas perguntas não só para mim mesma, mas num sentido mais amplo mesmo. Então, quando você se depara com uma pauta feminista, as primeiras que você se identifica, uma das primeiras perguntas, que é assim, básico, qualquer panfleto de feminismo, qualquer coisa mais básica assim, de feminismo, tem essa pergunta, que é o que torna uma mulher uma mulher. E na verdade, eu acho que a gente está num momento em que essa pergunta nem seja mais o que torna uma mulher, mas o que torna a pessoa, o que faz a sua individualidade ser você, transpassar o que é você. Então, isso é uma abertura no sentido de que as pautas feministas deixam de ser exclusividade das mulheres, do feminino, e passa a ser uma pauta geral, assim, sabe? Não é, deixa de ser uma coisa específica. Eu nem estou dizendo das lutas em si, mas da pauta como um todo. Deixa de ser uma coisa específica e passa a ser uma coisa mais geral, mais ampla. E eu nem vou entrar aqui no mérito de isso é bom ou ruim para as expressões de gênero, para as minorias, mas é o que temos para hoje, digamos assim. Eu não tinha nem a pretensão de querer representar uma pessoa não binária, mas eu quis me colocar como o que eu vou chamar aqui de agente do caos, no bom sentido. No sentido de que eu quis me abrir para poder receber esse tipo de comunicação, esse tipo de expressão, para poder gerar algum conteúdo, algum produto artístico que pudesse ser como uma leitura daquilo que é não binário. Então, basicamente, eu não sei se vai ficar muito vago isso que eu vou dizer, mas isso que vocês assistiram ou isso que vocês vão assistir é uma leitura do que tem de não binário dentro de mim. E não eu não quis ser uma representação do que existe de não binário no mundo. Apesar de ter usado elementos e vivências das pessoas do meu convívio. Mas eu quis simplesmente me abrir para poder entender, internalizar e trazer uma particularidade, o meu pedaço não binário, para a performance. Por exemplo, a Alessandra Maestrini, que é uma atriz brasileira, inclusive, quando perguntam para ela como você constrói as suas personagens, né? Como você faz para chegar até esses personagens? E ela responde que, na verdade, ela não constrói as personagens. Ela se despe das outras que não são aquela personagem. Então, eu acho que a gente faz isso na vida, com os arquétipos que a gente vai incorporando na nossa vida ao longo da nossa linha da maturidade, digamos assim. Mas a gente também faz isso, se você é ator, você faz isso o tempo todo. Você tem que estar, é como se você estivesse o tempo todo relembrando quem você é e aquilo que é de você, que não é o personagem, para poder vestir a roupa daquele personagem. Ou se despir das suas próprias roupas para vestir a do personagem. Eu não vesti uma roupa de não binária. Eu simplesmente me desfiz das minhas roupas de pessoa binária, entende? É o processo inverso, na verdade. Quando a gente parou para pensar no figurino e no cenário, a gente acabou optando por tudo ser branco. Porque como a gente usa tinta de diversas cores, a gente precisava de uma cor que ficasse muito marcada por todas elas.
E como na performance a gente acaba tratando de um crescimento pessoal, de você estar crescendo e sendo marcado pela sociedade, pelas nossas próprias cobranças, a gente precisava mostrar que aquela marca ela fica, independente de você tentar tirar ou de qual marca seja essa, essas marcas ficam no nosso corpo, ficam na nossa memória e a gente não tem como tirar elas. Então por isso a gente acabou pegando tudo branco, básico, liso. E gente, quando vocês forem fazer isso, procurem muito bem o figurino antes, porque é muito difícil encontrar tudo liso. Normalmente você vai pegar uma blusa e tem uma mini estampada atrás, do nada. Então, peguem o figurino com muito cuidado, deem uma olhadinha, tá? As paredes aqui no estúdio onde a gente gravou, elas eram amarelas e o chão, ele é todo pintado. Então, a gente teve que pintar todas as paredes de branco e era tinta a óleo, foi horrível para pintar. A gente acabou indo no Brás e comprou tecido branco pra gente conseguir cobrir o chão. E a gente prendeu eles no rodapé aqui das paredes do coletivo pra não marcar o chão, não pintar além do necessário e não deixar nada manchado aqui. Para escolher as tintas, a gente fez uma pesquisa sobre o significado de cada uma e qual sentimento que cada uma delas remetia. E aí, com isso, a gente foi encaixando cena a cena. Para a gravação, normalmente, a gente costuma fazer o que a gente chama de ordem do dia, que é a ordem que você vai gravar as coisas. Como nessa performance específica, a personagem ela ia ficar sendo marcada pela tinta, não precisava ter uma ordem do dia, porque a ordem do dia já era o próprio roteiro. Como a gente não tinha como ficar refazendo as cenas ou gravar uma cena do final antes, a gente acabou usando o próprio roteiro como a ordem do dia. No dia da gravação, eu cheguei aqui com a equipe umas 3 horas antes da gravação começar, porque a gente precisava passar, primeiro, uma vassoura aqui no chão, para não deixar nada sujo, colocar um plástico cobrindo o chão e por cima do plástico colocar esse tecido branco, porque como é tinta, ela ia pegar no tecido e vazar pro chão. Então a gente precisava desse plástico para impedir que isso acontecesse. Com isso feito, a gente também precisava arrumar as luzes, as tintas, porque a gente comprou as tintas, mas precisava fazer elas renderem mais e precisava montar outras cores que a gente não tinha, por exemplo, o roxo e o rosa. E parece que não dá trabalho, mas dá um pouquinho, isso já é bastante coisa, então a gente precisou chegar antes para fazer todo esse esquema de conseguir fazer as tintas, a iluminação, pensar um pouco nos planos da câmera e arrumar o chão para a gente conseguir deixar ele todo branco. A Camila, ela chegou aqui 1 hora antes da gravação, mais ou menos, porque ela precisava se trocar, se arrumar, fazer a maquiagem dela, e a gente precisava testar rapidinho. Com tudo certo, deu início às gravações, e nesse caso, a única cena que a gente tinha como fazer algumas vezes era a primeira cena. Porque o resto, ela já ia manchar tudo de tinta, então não tinha como a gente... Então, a partir da primeira cena, todas as cenas que foram gravadas em seguida, elas foram feitas de primeira, porque não tinha como a gente ficar testando muito. Essa performance, ela usou trilha autoral. E o que eu tinha, na verdade, em questão de trilha, era só algumas ideias de como eu queria que fosse a crescente sonora do curta, da performance. Mas eu não sei compor. Então, quem fez isso foi o Gomes Freiteira, e ele vai falar um pouco mais sobre isso para vocês, que ele tem um pouco mais de propriedade para falar.
Salve galera, eu sou o Freiteira, eu tenho 23 anos, sou aqui de São Caetano e sou produtor musical. Produtor musical já faz algum tempo aí. E eu achei muito legal ter participado desse curta, do Amálgama. A gente teve uma proposta bem doida, assim, para fazer as trilhas e tudo mais, que tinha que realmente conversar com a ideia apresentada no curta, mas basicamente refletindo e traduzindo os sentimentos quando a parada é mais tensa, quando a parada é para ser mais bonitinha. Completamente sem palavras, completamente sem letra. Apenas com o som dos instrumentos e com os seus timbres e afins, tá ligado? Então foi um desafio bem interessante, inclusive até pelo tempo que a gente teve pra fazer, que foi um tempo bem enxuto, assim, bem curto mesmo. Mas que, putz, foi legal pra caramba de ter feito. O processo criativo dessa trilha, ele começa da base mesmo, assim, da coisa, que é... A gente tava definindo o que definiria o tema, né, do projeto, digo, em questão musical, e como esse tema ele conversa com a personagem. Então o tema, quando eu falo tema, é aquilo que prende na trilha e que você reconhece logo de primeira, tá ligado? No caso, a escolha desse tema foi alguns harmônicos de violão ali que foi executado numa certa ordem, que traz essa referência. Então, é esse riffzinho, essa passagenzinha. Do mesmo jeito que você ouve a música do Darth Vader e você remete ao Darth Vader, a gente fez esse teminha pra remeter a essa personagem e principalmente pra remeter a esse momento de inocência dela ali no começo e depois ela se sentindo completa, tá ligado? Inclusive, uma coisa bem interessante de se notar é que a trilha ela começa realmente bem enxuta e bem básica mesmo, com o violão apenas fazendo os harmônicos, tá ligado? E ao longo do curta, onde essa personagem ela vai se descobrindo, ela vai se identificando, a trilha ela vai ficando cada vez mais atonal e tudo mais, porque ela tá misturando com várias coisas, ela fica meio confusa com tudo aquilo, apesar de estar tudo na mesma tonalidade. E no final, no último segundo, quando ela realmente se encontra, a trilha, o tema, ele volta, só que dessa vez executado pela guitarra. E se você for ver, a guitarra é um dos instrumentos mais versáteis que tem, é o que conversa com tudo, assim. Inclusive a trilha do curta é muito baseado com guitarra, no começo sendo uma coisa linda e no final sendo o inferno de bagunça, assim, o que a guitarra tá executando, tá ligado? E nesse último trechinho do curta, a guitarra chega mostrando essa personagem novamente completa, tá ligado? Do mesmo jeito que a gente executa na música. Então a gente começa com essa trilha bem básica e tudo mais, com o violão. E daí, ao longo... Como a personagem ela vai se conhecendo, ela acabou de nascer ali, ela tá descobrindo o seu corpo e tudo mais. A trilha ela é bonita, ela é cheia de inocência e super fofinha. E assim que a personagem começa a experimentar essas várias outras cores, a trilha ela começa a ficar mais tensa, então. Primeiro por uma coisa um pouco mais eletrônica e selvagem, sabe? E depois desenvolve pra uma parada muito mais dark e sombria, que de vez em quando traz uma luz, sacou? E no final da faixa, assim, que é praticamente a última trilha, porque o último tema eu nem considero, a gente brincou muito com essa parada de ter sintetizadores arrebentando de distorção, assim, e a guitarra tá no fundo, o sintetizador tá guiando, né, que a música, né, essa atmosfera toda, e atrás da guitarra a gente botou bastante efeito de distorção, bastante efeito de reverb, de delay, e fiquei brincando com a guitarra completamente sem tocar nada de notas em si, pedal de wah-wah arrebentando, distorção arrebentando e tocando várias coisas nada a ver, e a gente gravou 2 trilhas de guitarra fazendo isso, que no final das contas vira uma bagunça muito legal de se ouvir, tá ligado? E teve essa parada, a gente construiu toda a trilha baseando apenas em uma tonalidade, a gente fica em dó o tempo inteiro, de vez em quando muda pra dó maior, às vezes troca pra dó menor, mas pra se manter essa linearidade das trilhas, pra uma conectar na outra e você não sentir uma diferença tão grande de uma trilha mudando pra outra, elas entram como as fases assim, da vida da personagem, tá ligado? Até ela realmente se encontrar. A experiência de fazer uma trilha, principalmente assim, que eu pude explorar tanto,
várias texturas e tudo mais, foi muito legal. Eu tive bastante liberdade, assim, para explorar o som que eu quisesse ali dentro da trilha. Desde que conversasse com a história, eu acho que eu consegui fazer isso bem, assim. Foi bem legal porque veio a ideia da trilha e tudo mais, veio da Lígia e tudo mais. Ela já veio com toda a ideia guiada, assim. Então foi de botar em prática basicamente a narrativa, mas experimentando pra caramba, tá ligado? Então, tipo, fiquei bem feliz em relação a isso, porque não teve muita dificuldade pra gente desenvolver. E foi muito legal que eu já tava precisando ajudar a Lígia já faz algum tempo, que ela me ajudou aí no trabalho do Ladub, que foi um trabalho musical também. E daí, enfim, a gente uniu forças aí e estamos os dois agora com os editais prontos, tá ligado? Então, foi uma experiência bem legal mesmo, bem legal. E a parada de não ter muita regra foi muito doido. Tipo, Lígia, eu vou pegar a guitarra e vou começar a bater nela aqui na guitarra. Pega a baqueta aí pra mim, que eu vou começar a bater na guitarra. Daí pegava o capotraste. Não, vou usar o capotraste agora aqui. Agora eu vou gravar um baixo ali. Tipo, o que você acha dessa ideia do baixo? Tá muito dark? Não, tá muito dark. Então vamos mudar, vamos deixar um pouquinho mais feliz. Daí aqui, não. Precisa deixar agora mais dark, então. Então daí vai pro dark mesmo. Brincando, então, com sentimentos ali bem na hora mesmo que a gente tava executando. E, querendo ou não, a gente executou a trilha em um dia, né? Então... Em 4 horas e meia a gente fez 20 minutos de trilha. E... também a mixagem do material foi super rápida e tudo mais, até pelo material ter essa estética bem experimental, assim. Basicamente, a mixagem eu tava executando na hora. Então, foi bem suave, assim, de executar essas trilhas aí. Eu gosto da trilha de introdução, é minha favorita. Porque ela é bem bonitinha e tudo mais. E, tipo assim, a gente ficou uma cota pra conseguir gravar aqueles harmônicos. É um bagulho tão bobo, mas pra deixar eles perfeitos e tudo mais. Mas a partir do momento que gravou aquilo, era basicamente assistindo curta e executando os instrumentos juntos, assim. Gravei um violão, gravei outro violão, gravei uma guitarra, gravei o baixo e a primeira trilha. Os harmônicos talvez a gente tenha demorado 1 hora pra gravar e o resto da trilha a gente demorou, 10 minutos, tá ligado? Dessa primeira faixa aí. Que é mó bonitinha. Mas foi doido porque, a gente ficou mó cota pensando o que ia ser essa primeira trilha, o que ia ser o tema da música, e aí, quando você tocou, foi reação na hora. Foi reação na hora. É isso. Exatamente isso. Se não fosse aquilo, eu não sei. Tanto que eu comecei a tocar a trilha e tava em tercina, né? Que é um tempo meio doido, assim. De se executar, principalmente quando eu tava pensando, vou ter que executar um trabalho todo em tercina, talvez foi meio loucura, assim. Mas a gente tentou executar de outras maneiras e não teve jeito. Tentou mudar o compasso, não ia, tinha que ser daquele. Tentou mudar o compasso e não dava, tentou trocar a ordem das notas, não dava. Aquela primeira ideia que foi executada foi a que ficou até o final. E que, ficou muito bonito. No finalzinho mesmo, quando rola só a guitarra, eu achei, sensacional. Eu bati o primeiro acorde, assim, é isso de novo também, tá ligado? Então foi bem natural, assim, produzir essa trilha, bem legal mesmo. Espero que tenha mais outros trabalhos aí de produção de trilha, que eu gostei dessa parada aí. Tá ligado? Então é isso, Freiteira mandando um tchau pra geral. É nóis.